Nós estamos aqui mais uma semana de dezembro de 2022 ainda, com a graça de Jesus, para fazermos esse estudo, que esse mês de dezembro é o mês que a gente mais lembra, né? Os momentos de Cristo, as mensagens, as passagens, né? O seu nascimento. E hoje nós estamos tocando nesse ponto, o seu Jailson Costa, do NEOS, né? NEOS, Núcleo Espírita Obreiro do Senhor. Obreiro do Senhor. É São Lourenço? São Lourenço da Mata. São Lourenço da Mata. Seja bem-vindo. Boa tarde, Mata. À nossa casa. Obrigado. Com o tema Presente de Natal. Olha, tá vendo? O nascimento, o amor e a esperança. Veja, como é importante a gente trazer esse tema, reforçando, né, o que Cristo sempre nos pregou. Amar, respeito, tolerância e nascimento também, porque estamos dentro do contexto de reencarnar e assumir a nossa vivência, né? Vamos agradecer, não vou me estender nos olhos não, porque o irmão está bem inspirado. Vai desenvolver esse tema. Fazer uma prece inicial para o nosso trabalho fluir na Santa e Divina Paz de Jesus, em agradecimento pela espiritualidade maior e companheira que nos assiste, nos orienta, e ela realmente dê esse momento para que a gente estude, entenda um pouco sobre os Evangelhos de Cristo. Pai nosso que estás no céu, santificado, Senhor, é teu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, tanto no céu como na terra. E o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoai, Senhor, as nossas ofensas, e assim como nós devemos perdoar aqueles que nos ofendem. Não nos deixe cair na tentação, mas livra de todos os males. Com esta prece em agradecimento mais uma vez, e pedindo a permissão dos nossos mentores, dos mentores da casa, do lar, do irmão Álvaro, para que o nosso irmão Jailson possa desenvolver o tema na Santa e Divina Paz. E agradecidos estamos por esse momento. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Passa a palavra para o irmão, fique à vontade. Obrigado. Qualquer coisa pode falar com nós. Estamos aqui. Muito boa tarde. Boa tarde. Perdão pelo atraso. Que a paz de Deus e que a paz do nosso Senhor Jesus esteja sempre conosco, hoje e por toda a eternidade. Que assim seja. Trazemos um abraço fraterno de todos os que fazem a Comissão Estadual de Espiritismo, do NEOS, Núcleo Espírita Obreiro do Senhor, e do Núcleo de Divulgação do Evangelho no Lar. Agradecemos ao Instituto Espírita Irmão Álvaro por nos conceder mais uma oportunidade de trabalho e de aprendizado. O tema desta tarde para nós é Presente de Natal, o nascimento da esperança e do amor. Que coisa maravilhosa, né? Às vezes eu fico refletindo sobre se não houvesse Cristo para a humanidade, como nós estaríamos? São mais de 2000 anos que o seu Evangelho vem sendo propagado e nós ainda vemos, né, tanta violência, né, tanto ódio, tanta barbárie, né, tanta fome, tanta miséria, tanta destruição, né, o homem, né, ceifando a vida do próprio homem. E se não houvesse esse Evangelho redentor e reformador das criaturas, nós ainda estaríamos no período das barbáries, né, do nosso tempo remoto, né, de criaturas extremamente selvagens. Então a gente vê que a humanidade ela evoluiu no aspecto da tecnologia, da medicina, nos mais diversos fatores da ciência, mas no aspecto ético, no aspecto moral, a humanidade ainda continua em espaços extremamente minúsculos, né? E é isso que transforma a criatura humana.
Mas tudo é projeto de Deus, tudo é propósito de Deus quando um novo mundo, um novo orbe é formado. Há todo um processo de transformação, há todo um processo de restauração, né? A gente analisa sobre esse ponto e vê que são mais de 2000 anos e a gente vê, meu Deus, ainda como é que essas coisas acontecem, como é que a gente vê tanta violência, quando a gente vê tanta barbárie, como é que a gente vê tantas criaturas vivendo em condições subhumanas, em condições miseráveis, criaturas que estão ali no lixo catando algo que comer. Isso fere a dignidade humana, né? Então, quando a gente começa a dar passos maiores nesse aprendizado, a gente fica indignado com essas coisas, né? Eu passo muitas vezes, vejo criaturas lá perdidas no caminho, abandonadas, né? E um amigo meu já desencarnado, né? Ele, quando vê essas criaturas que vivem perambulando pelo mundo, morando debaixo de pontes, né? Debaixo de viadutos, né? Ele diz, ó, esses aí são os tutelados de Jesus, são os inquilinos de Jesus, né? Porque só quem protege essas criaturas é Cristo. A gente vê, eu quando vim agora, eu deixei minha esposa na instituição, que ela faz parte, e quando nós dobramos a avenida, estava lá um cidadão lá, que vive na rua lá, conversando com o muro lá, não sei o que é que ele estava conversando, mas gesticulando lá. Aí eu me lembrei logo desse amigo, esse é um inquilino de Jesus, porque Jesus é quem cuida dessas criaturas que vivem para cima e para baixo, não tem o que comer, não tem onde dormir, não tem um abrigo, muitas vezes abandonado da família, né? Então a gente começa a ver todas essas situações e eu só consigo hoje entender porque eu entrei dentro da doutrina espírita, né? Ontem eu estava conversando em uma instituição, né? E aí eu me lembrei daquilo que Paulo falou, né? Quando eu era criança, os meus pensamentos eram de criança, né? Hoje que eu sou adulto, hoje que eu conheço a doutrina espírita, eu começo a ver o mundo com uma nova visão, começo a compreender, né, aquilo que a doutrina espírita, como bem afirmou Jesus, que viria um Consolador, e esse Consolador viria o quê? Fazer recordar os seus ensinamentos e ensinar algo mais, as quais ele já houver exemplificado, mas que a humanidade ainda não tenha condições de entender o que ele exemplificou e muito menos assimilar, né? Como ainda hoje tem muitas criaturas que ainda não acreditam na reencarnação, que não acreditam que nós somos espíritos imortais, que não acreditam que nós tivemos diversas e teremos ainda diversas existências, que nós vamos evoluir espiritualmente até chegar ao mesmo patamar de Cristo. Tem criaturas que ainda não acreditam nisso, que ainda acreditam que nós vamos morrer e acabou-se, vamos ficar esperando que Cristo venha para que a gente possa então ser julgados de acordo com os nossos atos, né? Mas que coisa boa que nós temos Cristo. Temos ele nos deu um presente maravilhoso que foi vir até nós. E a gente compreende exatamente esse irmão maior que nós temos, né? Esse presente que Deus nos concedeu, né? E que concederá sempre, havia sempre criaturas a trazer para todos nós, né? A recordação do Evangelho, a nos mostrar, ora, qual o caminho que nós precisamos seguir em nossas vidas, o que nós precisamos realizar para nos transformar, né? O que é verdadeiramente ser bom? Porque quando disseram que Cristo era bom, ele disse, bom só Deus o é. Se nós, uma criatura da magnitude de Cristo, dizer que bom só Deus o é, então eu não sou absolutamente nada, eu sou uma criatura ruim demais. Mas exatamente o que Cristo quer dizer isso? É que nós ainda não temos a percepção do que é bom, do que é bondade. Ainda é um conceito muito humano, muito restrito. Aí quando ele diz que bom só Deus é, aí a gente vai ver a dimensão do que é bondade, né?
que é um amor incondicional que Deus tem por todos os seus filhos. Que apesar de todos os erros, de todos os equívocos que cada um comete nas suas mais diversas existências, Deus concede sempre uma nova oportunidade chamada reencarnação, para que possa endireitar as suas veredas, para que possa endireitar os seus caminhos. Porque nós começamos então, à medida que nós vamos descobrindo a essência da vida, que nós vamos descobrir todo esse evangelho que ele deixou semeado para os corações de todas as criaturas, porque ele não deixou absolutamente nada escrito. O que está escrito são aquilo que foi relatado através de Marcos, de Mateus, de João, de Lucas. Mas ele não escreveu nada, ele apenas verbalizou e exemplificou. E tudo isso ficou dentro do pensamento, dentro de cada criatura. Assim somos nós, que hoje estamos aqui, absorvendo novos conhecimentos, novos ensinamentos. Começamos então a compreender quem somos. Porque a proposta de Cristo é a transformação, é a regeneração, a reforma de cada criatura. Porque voltando ao que ele falou, que bom só Deus o é, aí a gente vê o que é verdadeiramente ser bom. E a gente começa a se analisar e ver, eu estou muito longe do que é ser verdadeiramente bom. Porque tudo bem, eu faço bons atos, faço bondade, mas tem dia que eu não quero conversa com ninguém. Tem dia que eu não quero conversar com ninguém, eu quero ficar em casa trancado e não quero conversa. E Deus não, Deus está sempre emitindo amor, alegria, paz para todos. A gente está tudo bem, mas em determinado momento a gente fica aborrecido, fica chateado, fica zangado. Ó, fulano, eu não quero nem conversa com você, por favor, olha, vá para lá, não quero conversa com você não. Não, Deus, Cristo está sempre à nossa disposição. Não vê os nossos erros, as nossas iniquidades, o nosso mau humor. Não. Ele vê o lado bom que existe dentro de cada um. Ele vê o íntimo de cada ser e procura exaltar exatamente isso. Enquanto nós, criaturas humanas, procuramos exaltar o defeito dos outros, Cristo exalta as virtudes. Cristo exalta as virtudes de cada criatura. Ele reconhece tudo de cada um. Ele, no momento em que ele estava peregrinando nesse orbe, em cada criatura com que ele se encontrou, ele conhecia perfeitamente, aquele era o irmão dele que estava doente, necessitando reformar-se espiritualmente. Porque todos nós, como criaturas imortais, como existência pretéritas que nós trazemos todo o acúmulo das nossas virtudes e também dos nossos defeitos. Não somos aquilo que Deus criou, somos aquilo ao qual nós nos tornamos. Quem eu sou? Sou aquilo que eu venho construindo ao longo do tempo, ao longo de milênios. E que é a minha bagagem. Assim como, quando eu desencarnar, levarei comigo tudo aquilo que eu cultivei em mim. Porque é o meu patrimônio. Quando Jesus nos diz para guardarmos o nosso tesouro no céu, é exatamente isso. É para que nós possamos colher tudo isso no mundo espiritual, aonde era a nossa verdadeira vida. É onde nós estaremos verdadeiramente livres das amarras do corpo material. É onde nós vamos verdadeiramente nos ver, nos reconhecer quem somos. É onde vem
a questão do julgamento, do juízo, que está exatamente no momento em que eu vou começar a pesar. A minha consciência vai trazer à tona tudo que eu realizei de bom e de mal. Então a humanidade tem esse presente maravilhoso para si, que é Cristo Jesus. Esse nosso irmão maior, guia, modelo para a humanidade. Quando nós verdadeiramente começarmos a trabalhar tudo que ele nos deixou, verdadeiramente tomá-lo como um guia, como modelo, como referência nas nossas palavras, nos nossos atos, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos. Quem somos e a vida ao nosso redor, ela irá mudar gradativamente. Não será algo do dia para a noite, não será no estalar de dedo, não. As coisas não mudam assim. Como eu disse, são mais de 2000 anos que o mundo recebeu a boa nova, e o mundo ainda continua violento do mesmo jeito. Evoluímos, como eu disse, na tecnologia, nas ciências, mas na ética, na moralidade, na fraternidade, na bondade, nós estamos a passos muito lentos. Porque são caridade, bondade, fraternidade, amor, são sentimentos que estão dentro de cada criatura. Não são sentimentos externos, não. O sentimento é algo que eu trago comigo. E eu vou então externalizar para o mundo. Quem eu sou, eu estou externalizando, eu estou emitindo para a humanidade. Estou emitindo no momento em que eu estou no meu lar, no meu local de trabalho, aqui, por onde eu esteja, eu estou emitindo o que eu tenho. Se eu tenho algo de bom, mais do que algo ruim, as pessoas que estarão ao meu redor, elas vão se sentir bem. Porque nós somos pura energia. Eu acredito que alguém já passou por alguém e de repente sentiu aquela, rapaz, que energia, né? Que coisa, que energia negativa, que sensação, né? É porque aquela criatura, porque nós passamos, infelizmente ainda carrega consigo todas aquelas energias que precisa transformar como nós. Assim como nós passamos por alguém, a gente se sente tão bem, tão agradável, né? Sente aquela energia boa, aquela coisa, pronto, porque é o que emana em maior proporção, é a bondade daquela criatura. Então vejo que a presença de Cristo neste orbe, a qual ele forjou como outros Espíritos Cristo, e a qual Deus designou para que ele cuidasse dos seus irmãos. Então ele veio aqui, forjou, trabalhou todo esse orbe, assumiu a responsabilidade de nos transformar. Eis porque ele falou que nenhuma de minhas ovelhas, as quais o Pai me confiou, olha, as quais o Pai me confiou, ficará perdida. Então nenhum de nós, todos nós que estamos transitando nesse orbe, todos iremos nos converter, todos iremos nos reformar. Seremos verdadeiramente um só povo, com um único pensamento de amor, de paz, de fraternidade, de união, de respeito. Aí sim, teremos instalado em nós e neste orbe o reino de Deus. Porque o reino de Deus é um reino de amor, é um reino de concórdia, de união, de fraternidade entre as criaturas, em que não há pensamento más, nenhum pensamento maligno, há só pensamentos de bondade. É de onde vem então esses espíritos benevolentes nos socorrer, que forma a grande falange de Cristo Jesus para cuidar desses mais de 8 bilhões de espíritos encarnados que estão aqui, cada um peregrinando no seu caminho.
e outros mais 25 bilhões de criaturas desencarnadas que estão em volta deste orbe. Então, o trabalho é imenso, é gigantesco. E Cristo assumiu esse trabalho de nos restaurar, de nos transformar, de que ninguém ficará perdido. Ah, mas Jailson, olha, aquele está lá no presídio cometendo não sei quantos crimes, fez isso, aquilo outro, porque está perdido no caminho, como outrora nós tivemos. Ainda traz consigo a violência que outrora nós tínhamos, e que nós estamos nos trabalhando para transformar o ódio, a violência que habita em nós em sentimento de amor e de paz. É um processo longo, é uma jornada imensa, mas que todos irão ser transformados. Que bom que nós temos alguém que a gente possa olhar e que vem nos socorrer. O que seria desta humanidade se não houvesse essa pleide de espírito a serviço de Cristo, a socorrer as mais diversas criaturas? Quando eu citei esses nossos irmãos que vivem por aí, perambulando pelas ruas, sem ter onde dormir, sem ter o que vestir, sem ter o que comer, mas que são tutelados de Cristo. Porque essa é a jornada que eles precisam empreender. É a nossa jornada, é a jornada a qual nós precisamos empreender. Cada criatura traçou o seu caminho na busca da sua transformação, da sua regeneração. E falhamos. Quantas e quantas vezes nos propomos a nos transformar em uma sua boa criatura e falhamos. Mas a misericórdia divina oportunizando para que a gente possa continuar esse trabalho. E assim serão todos aqueles que ainda se encontram perdidos no caminho da violência, da barbárie, aqueles que se encontram pelos mundos perdidos, sem ter onde comer, sem ter onde dormir. Todos esses irão se encontrar. Nós estamos nos trabalhando para nos encontrar. Que coisa maravilhosa que nessa encarnação nós descobrimos essa doutrina extremamente esclarecedora. É ela que vai ampliar o nosso entendimento da vida, da nossa vida, da vida que nos serve, de quem somos. Porque a gente começa primeiro a se conhecer, começa a se vigiar, começa a analisar cada atitude, cada ação, cada palavra, cada pensamento. Começa a não cobrar do outro uma postura que nós queríamos, que sabemos da luta que aquela criatura trava em si, porque todos nós travamos uma batalha interna muito forte. Mas muito forte mesmo. Então, o caminho que Cristo traçou para todos nós é o caminho da nossa regeneração. Mas como eu lhes disse, Cristo não deixou absolutamente nada escrito. Ele apenas falou, ele apenas mostrou o que nós precisamos fazer através do seu Evangelho, através das suas orientações e dos seus conselhos, para todos nós pegássemos isso e internalizássemos. Porque ele nos disse que no mundo nós teríamos aflições. Ele não disse que deveríamos ser aflitos. No mundo nós teríamos aflições, ou seja, nós teríamos adversidades, nós teríamos tribulações, nós teríamos dificuldades, nós teríamos embates difíceis de serem travados. Mas ele disse, mas eu venci o mundo.
Será que nós conseguimos entender isso? Captar essa sua mensagem? Porque falar é fácil. Chegar aqui e falar é uma maravilha, mas o tete a tete do dia a dia é que é o grande evangelho. O grande evangelho em nossas vidas é o nosso tete a tete, dia a dia. É em casa, é no trabalho, é na instituição religiosa, é nas relações sociais. Este é o grande campo de aprendizado de todos nós. É isso que Cristo quis falar. É isso que Cristo falou. É isso que Cristo fala. É a sua mensagem para todos nós. Quando ele diz que nós teremos aflições, exatamente essas lutas, esses embates, que são embates íntimos de cada criatura. Não está no mundo, está em si. Eis a grande razão da sua vinda a este orbe, para trazer a boa nova, para trazer este evangelho extraordinário para toda criatura, mas devido a sermos criaturas que trazemos tanto grau de imperfeições, torna-se extremamente difícil e árduo nós praticarmos este evangelho. Muito difícil, muito árduo, mas é necessário. É o único medicamento que irá curar-nos. E ele mostrou isso. E ele exemplificou na pele o que é isso. Porque ele nos recomendou amar uns aos outros. Ele nos recomendou perdoar. Não perdoar 7, mas indefinidamente. Sempre perdoar. Primeiro ele veio com os ensinamentos para todos nós. De termos fé, de termos confiança em nosso Pai que está nos céus, que faz chover sobre justos e injustos. Ora, se nós, criaturas falhas e errantes, se o nosso filho pede um pão, nós não damos pedra, se pede um peixe, nós não vamos dar uma... Imagine o nosso Pai que está nos céus. Olhar os lírios no campo, nem Salomão em toda seu esplendor e toda a sua formosura possui tal beleza. E a beleza do lírio ele extrai aonde do pântano, aonde ninguém quer pisar, mas que ele extrai todo o potencial que o pântano tem, toda a energia, toda a virtude que o pântano tem, e transforma-se numa flor belíssima. E os pássaros no céu, que não plantam, mas que são alimentados, que têm onde beber a sua água. Imagine nós, seus filhos amados, o que ele não nos dá. Então Cristo nos demonstrou isso. Primeira fé, a confiança em Deus, a absorção deste evangelho, desta boa nova no nosso íntimo, e nos esforçarmos para praticar. E depois ele veio e exemplificou, que é o seu martírio. A sua vinda esperada, a sua vinda era extremamente aguardada, ansiosamente aguardada. Aquele que viria libertar o povo de Israel, mas libertar a humanidade da sua própria maldade, da sua própria iniquidade, da sua própria violência. O que esperavam é alguém que fosse esplendoroso, alguém que viesse com o seu exército e dizimasse vidas, assim como Paulo fez, assim como houve nas cruzadas, assim como houve na reforma protestante, porque tudo era pela força, pela violência e pelo sangue. É como se diz, dito popular, enfiar a goela abaixo. Você tem que aceitar isso.
E Cristo não. Cristo veio simples, humilde, né? Trouxe algo inesperado. Seu exército é um exército invisível, numa grande pleia de espíritos junto com ele. Mas, como eu disse, ele precisou ser martirizado. E o seu martírio, um momento de tanta dor, de tanta violência com que ele foi submetido, representa exatamente a nossa jornada nesse órgão. Quando ele diz que teremos aflições, exatamente isso, essa jornada que ele passou do seu martírio, em que ele foi violentamente agredido, até ser a crucificação. E aí o grande encerramento do seu exemplo vivo para nós é quando ele utiliza-se do perdão, a qual ele ensinou para nós. Quando ele diz: Pai, perdoar-lhes, eles não sabem o que fazem. E nós ainda não sabemos o que fazemos. Ainda condenamos fulano, cicrano e beltrano, porque fulano é isso, porque cicrano é isso, ou porque fulano é aquilo e cicrano é aquilo outro. Aí, se a gente recordar de Cristo, em que momento ele censurou quem quer que seja? Em que momento ele condenou quem quer que seja? A sua palavra sempre foi palavras de sabedoria, a palavra dirigida à consciência de cada um. Por isso é que no momento em que ele estava com aquela mulher adúltera, e a lei regia apedrejamento até a morte. Cristo, um espírito crístico, conhecedor de cada criatura que naquele momento estava ali, aquele cenário, aquela mulher que estava ali, que houvera praticado o adultério, mas também os seus algozes, querendo a prática da lei. Porque a grande lei de Deus é a lei de amor, que até então não conheciam e que a humanidade hoje ainda não conhece. A lei de Deus é a lei de amor. Então eles queriam aplicar a lei mosaica, queriam que aquela mulher fosse penalizada por ter infringido a lei mosaica. Mas Cristo, na sua sapiência, na sua sabedoria, no seu amor para com aquela criatura e para com aqueles que estavam equivocados na interpretação da lei de Deus, disse: olha, Jailson, se você não cometeu nenhum pecado, pode atirar a pedra. Pegue um caminhão de pedra e manda já em cima dela. Aí o que Jailson fez? Saiu de fininho, de cabeça baixa. Por quê? A nossa consciência nos acusa. A nossa consciência é o nosso juiz. É isso que Cristo nos mostrou neste exemplo. Ora, a tua consciência é o teu juiz. Tens direito de censurar, tens direito de criticar, tens direito de atirar pedra, de condenar. Julga os teus atos, julga as tuas atitudes, praticas verdadeiramente a lei de Deus. Porque Cristo, quando foi questionado sobre o maior mandamento da lei, o maior mandamento da lei é amar. Amar a Deus, amar o próximo e amar a si mesmo. Amar. Esta é a lei. Então, é esse exemplo que Cristo dá. Muito mais amplo do que você dizer: todos eles saíram, foram embora. Não. Cristo diz: olha, a tua consciência é teu juiz. E o que ele fez com aquela criatura? Minha irmã, cometeste erro, cometeste. Daqui em diante, corrige a tua vida, corrige o teu caminho, não pratique mais o erro. Trabalha para te quitar perante a lei de Deus.
E narra que aquela mulher adúltera foi uma das maiores divulgadoras do Evangelho de Cristo a partir dali. Então, Cristo veio para consolar-nos, os nossos corações aflitos, os nossos espíritos doentes que precisam ser curados, que na nossa aflição é o consolo, que na nossa angústia é quem nos acalma, nos acerena, é que ante a dor da vida, ante os embates e os sofrimentos da vida, é quem traz um lenitivo para cada um de nós. Mas não apenas em dezembro, não apenas 25 de dezembro, mas todos os dias devemos celebrar Cristo. Todos os dias devemos nos lembrar de Cristo. Todos os dias devemos nos esforçar, sim, nos esforçar para que verdadeiramente Cristo faça parte do nosso dia a dia. Porque só Ele é quem transforma as criaturas. É o seu Evangelho, bendito e redentor. Ele é o grande presente da humanidade. E só Ele conseguiu dividir o tempo em antes e depois. Apenas Ele. Se for procurar nas grandes bibliotecas, nos grandes livros, não tem nada sobre Cristo. Mas Ele é a criatura mais falada neste orbe há mais de 2000 anos. Antes, porque já era esperado, o Salvador da humanidade, o libertador da humanidade, libertar a humanidade das suas próprias trevas, da sua escuridão, da sua violência, da sua barbárie, da sua falta de amor, de fraternidade. Então Ele veio trazer para nós a chave do nosso próprio cativeiro, nos libertando para que nós pudéssemos então encontrar o caminho, encontrar a verdade e encontrar a vida. Nós trouxemos uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, que é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, no capítulo 60, como tema Prática do Bem. E é uma referência a Pedro 1, capítulo 2, versículo 15. Porque assim é a vontade de Deus que, fazendo bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Acerca desse versículo, Emmanuel então nos traz o seguinte comentário: à medida que o Espírito avulta em conhecimento, mais compreende o valor do tempo e das oportunidades que a vida maior lhe proporciona, reconhecendo por fim a imprudência de gastar recursos preciosos em discussões estéreis e caprichosas. O apóstolo Pedro recomenda seja lembrado que é da vontade de Deus se faça o bem, impondo silêncio à ignorância e à loucura dos homens. Uma contenda pode perdurar por muitos anos, com graves desastres para as forças em litígio. Todavia, basta uma expressão de renúncia para que a concórdia se estabeleça num dia. É como diz o dito popular, né? Não briga dois quando um não quer. Em um momento de discórdia e desavença, alguém que acerena os ânimos, né? Você vai evitar aquela contenda, né? Gradativamente, né? Pode perdurar muito tempo de desavença, mas no momento em que um reconhece que vamos acelerar os ânimos, vamos, né? Alguém se rebela contra aquela violência, então procura transmitir paz. Então, com o passar do tempo, aquela desavença que havia entre duas irmãs, ela começa a ser serenada, e daqui a pouco, com mais o tempo, começa a estabelecer a união entre as criaturas. No serviço divino,
é aconselhável não disputar, a não ser quando o conhecimento e a energia traduzam caridade. Nesse caminho, a prática do bem é a bússola do ensino, né? Não devemos gastar o nosso tempo com discussões banais, mas devemos gastar o nosso tempo com discussões edificantes, em que o Evangelho seja a pauta da discussão. Discussão no sentido de trocar palavras, ideias, entendimentos, opiniões. Antecedendo qualquer disputa, convém dar algo de nós mesmos. Isso é útil e convincente. O bem mais humilde é a semente sagrada. Convocado a discutir, Jesus imolou-se, por se haver transformado ele próprio em divina luz, dominou-nos as trevas da ignorância humana. Não parlamentou conosco, em vez disso, converteu-nos. Não reclamou compreensão, entendeu a nossa loucura, localizou-nos a cegueira e amparou-nos ainda mais. É isso que Cristo fez. Não olhou quem somos, não procurou saber da ignorância de Pedro, não procurou saber da violência de Saulo, apenas convocou, chamou, viu a virtude que há em cada um e trabalhou dentro de cada um na conversão de amor, de paz, de luz. E Pedro foi o seu grande apóstolo, aquele que ergueu a igreja de Cristo, em que amparava, né, as criaturas que viviam marginalizadas na sociedade, desabrigados, os pobres, os doentes, os coxos, os aleijados, todos eram amparados pela igreja de Cristo. Então, Pedro se converteu no Evangelho de uma forma tão extraordinária que em determinada situação, quando uma criatura pede algo a ele, era uma criatura que estava aleijada, Pedro disse: nada tenho, nem ouro nem prata, mas tudo o que tenho te dou. Levanta-te e anda. Então é isso que nós precisamos fazer. Temos ouro? Não. Temos prata? Não. Mas o grande tesouro que nós temos é o amor. E é esse que nós devemos nos esforçar dia a dia para espalhar, doar a cada criatura. Amar significa a gente compreender, a gente respeitar, a gente amparar, a gente orientar, a gente esclarecer. Amar não é esperar recompensa. Amar não é esperar tomar posse. Não. Amar é algo divino que todos nós precisamos colocar em prática em nossas vidas. E a primeira criatura que nós precisamos amar somos nós mesmos. Se eu não me amar, quem é que vai me amar? Não é egoísmo, não é orgulho, não. Eu preciso me amar para me compreender, para me entender. Dessa forma eu consigo compreender e entender todos os que estão em minha volta. Porque me conhecendo, sei das minhas necessidades, das minhas carências, mas também sei das minhas virtudes. E compreendo que o semelhante também tem virtudes e que também tem carências e que precisa ser amado assim como eu preciso ser amado, respeitado, compreendido, orientado, esclarecido. Então, dezembro é um mês de celebração daquele que veio nos mostrar o caminho, a verdade e a vida. Aquele que veio celebrar a vida e vida em abundância.
Nada posso lhe dar que já não existe em você mesmo. Não posso abrir-lhe outro mundo de imagens além daquele que há em sua própria alma. Nada posso lhe dar a não ser o impulso, a chave, a oportunidade. Eu ajudarei a tornar visível o seu próprio mundo, e isso é tudo. Com esta frase do escritor e poeta alemão Hermann Hesse, agradecemos a todas as senhoras e a todos os senhores a sua atenção, o seu carinho, o seu respeito, o seu amor, mas queremos agradecer acima de tudo a paciência com a qual cada uma das senhoras e dos senhores se dedicaram a nos ouvir. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, senhoras e senhores. Que todas as senhoras e que todos os senhores tenham um Natal de muita paz, de muita luz e de muito amor. E que o próximo ano, o ano de 2023, que seja um ano de glórias e de vitórias para todas as senhoras, senhores e para todos os seus familiares. Agradecemos ao Instituto Espírita Irmão Álvaro por nos conceder as oportunidades de trabalho, de aprendizado e de servir. Que Deus abençoe, ilumine a todas as senhoras e a todos os senhores. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, né? Você já trouxe uma mensagem tão renovadora de tudo que já sabemos, né? Mas é como ele diz, a cada momento a gente tem que refletir e agir de forma renovada, né? Precisando a gente aprender e aplicar em nossa vivência. Obrigado pela sua presença. Eu só que agradeço. Um abraço fraterno ao Nelson, pela sua presença, pela sua representatividade aqui. Agradecemos que esse ano fomos presenteados. E que próximo ano, 2023, o Senhor possa vir mais uma vez, né? Nos trazer essas mensagens, né? Tão renovadora. É importantíssimo esse trabalho. Eu é quem recebi o presente. Fomos todos presenteados, graças a Deus, né? Nesse domingo, ensolarado, né? Esperançoso, como ele deixou nessa mensagem. A esperança de Cristo está em todos os dias. Ele jamais deixou de estar conosco, nos trazendo essa mensagem tão bonita. Obrigado. E como todo palestrante, todo convidado, ele faz uma prece final para a gente dar encerrado o nosso trabalho. Social. Convidamos. Tá? Então vamos orar e vamos agradecer a Deus. Senhor da vida, Pai de infinita bondade, justiça e misericórdia. Aqui estivemos todos nós, encarnados e desencarnados, unidos e reunidos em nome de Jesus, para mais uma vez, Senhor, recordar os ensinamentos de Cristo, Senhor Jesus, à luz da doutrina espírita. E humildemente nós te rogamos, Senhor, que envolva a todos aqueles que aqui se encontram encarnados e desencarnados, a todos aqueles que se encontram nos hospitais, nos manicômios, nos presídios, nos asilos e nos leprosários, a todas as criaturas que vivem clamando por vossa piedade, por vossa misericórdia e por vosso perdão, a todas as criaturas, Senhor, que vivem em suas trevas e em sua escuridão, a todos os teus filhos, Senhor, que vivem sobre este imenso universo em que tu criaste. Envolve a todos com a tua bênção, com a tua graça, com a tua paz, com a tua luz e com o teu amor. Com bálsamo benigno, Senhor, aliviar a dor e aliviar o sofrimento de cada criatura. Que a paz de Deus, que a paz do nosso Senhor Jesus envolva-nos a todos, ontem, hoje e por toda a eternidade. Muita paz a todos. Obrigado mesmo. Eu sou quem agradeço.